Na primeira rodada, nós sorteamos qual equipe vai fazer a pergunta e qual equipe vai responder a pergunta. A primeira equipe que vai começar perguntando é a equipe do naturalismo. Então, naturalismo começa perguntando. Então, nós começamos com uma pergunta do naturalismo para a equipe que defende o parnasianismo. Então, primeira rodada, uma pergunta do naturalismo para o parnasianismo. Vou abrir aqui a câmera da Giovana. Naturalismo tem até 1 minuto para fazer a pergunta para a equipe do parnasianismo. Pode começar. Os parnasianistas se preocupam excessivamente com a linguagem formal de suas obras e o conteúdo pouco importa. O conteúdo escrito por vocês é completamente vazio. No mundo em que vivemos hoje, temos que ter pensamentos que nos ajudem a evoluir. Esse pensamento de que o conteúdo pouco importa está completamente errado. Como vocês acham que esse pensamento pode afetar positivamente a sociedade? Concluir. Muito bem. Agora até 1 minuto e meio para a resposta da equipe do parnasianismo. A equipe do parnasianismo tem agora até 1 minuto e 30 segundos para responder. Pode fazer a sua resposta. Bom, primeiramente, vamos lá. O parnasiano, ele não se importa com a sociedade. O parnasiano só foca na ideia da arte, pela arte, uma doutrina nossa. Então, o parnasiano nunca vai se importar com a sociedade. Então, já respondi essa pergunta. E primeiro, você falou que os textos, apesar de ser complexos, não tem nenhum conteúdo. Eles têm sim, eles são refinados, eles são belos, perfeitos. Eles abordam muito positivismo e ideias muito opostas ao romantismo. Eles abordam uma ideia de uma escrita perfeita que sempre aborda e ela funciona de uma forma interessante, pois os textos parnasianos, eles são capazes de ser descritos e desenhados em esculturas e desenhos perfeitamente, pois são tão complexos e tão bem feitos que são capazes disso. Muito bem. Ainda tinha 35 segundos. Agora, 1 minuto de réplica do naturalismo. Até 1 minuto de réplica da equipe do naturalismo. Valendo. Então, vocês não se importam com a sociedade, querem mostrar que essa é a melhor forma de pensar na sociedade em que vivemos hoje. Completamente errado, né? Concluiu? 1 minuto de tréplica para a equipe do parnasianismo. Equipe do parnasianismo, 1 minuto de tréplica. Valendo! Primeiro, você disse que nós não nos importamos com a sociedade. Porém, o seu movimento ele defende a ideia de um homem profano, né? Que basicamente se entrega aos vícios humanos e aos prazeres do desejos e etc. Né? As práticas sexuais e os vícios. O parnasiano, ele se dedica justamente àquele movimento porque é um movimento de estética. Ele defende a ideia de arte pela arte. Então, é óbvio que ele não vai se importar com outras coisas. O nosso foco é a arte, não é mais nada disso. Nós defendemos também, nós somos totalmente contrários ao romantismo. Nós defendemos a ideia de um movimento positivismo, o romantismo é pessimista, mas falar que nós não agregamos em nada é errado. Nós temos sim fundamentos interessantes, temos a doutrina da arte pela arte. Muito bem. Agora nós vamos sortear quem vai perguntar. Naturalismo já perguntou nessa rodada, não pergunta mais. Parnasianismo já respondeu nessa rodada, não responde mais. Agora a equipe que vai fazer a pergunta é a equipe que defende o movimento literário Simbolismo. Simbolismo vai fazer uma pergunta. Vamos tirar aqui o parnasianismo, que já respondeu. E não pode mais responder dentro dessa mesma
rodada. Parnasianismo já respondeu. Então, dentre as outras 3 equipes, a que vai ficar para responder é a equipe do realismo. Então, nós temos agora uma pergunta do simbolismo para o realismo. Até 1 minuto para a pergunta, equipe do simbolismo, valendo. Tá. Uma pessoa realista é uma pessoa fria que manipula os outros ao seu favor. Uma pessoa assim pode ser prejudicial na vida de qualquer um. Um exemplo é o Lord Henry Wotton, da obra O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O simbolismo não traz uma segurança maior às pessoas, né, dados esses fatos, já que o simbolista vive no mundo das ideias, se isola, evita esse mundo para não ser vítima desse tipo de pessoa, né? Concluído. Concluído, então. Agora, até 1 minuto e meio de resposta à equipe do realismo. A equipe do realismo tem até 1 minuto e meio para responder a questão. Valendo. Pode responder. Você disse que o pensamento realista é ruim em questão de manipular as pessoas negativamente, mas essa ação depende da conduta da pessoa. E se você está ensinando isso, não é porque você está meio que fazendo uma generalização com isso. Então, não é porque uma pessoa é realista que ela vai necessariamente manipular as outras pessoas negativamente ao redor dela. Concluído. Concluiu? Ainda tem 35 segundos. Concluiu? Muito bem. Simbolismo tem até 1 minuto para réplica. Solicite a câmera. E já solicite de novo o realismo para a gente ir mais rápido. Até 1 minuto de réplica do simbolismo. Assim que aparecer, valendo. Tá. Aonde que você... Não estamos ouvindo o simbolismo. Certo. Aonde que você viu generalizando alguma coisa? Você tem um personagem... Alô, alô, tá me ouvindo? Agora sim. Alô? Estamos Nada? ouvindo. Não estamos Então, mais. Aonde Agora que você estamos. viu generalizando... Aonde que você viu generalizando... Estamos ouvindo. Aonde que você viu generalizando alguma coisa? Eu citei um exemplo de personagem que é realista, né? Que é o Lord Henry Wotton. E agora, um minutinho. Ele é um cara realista sim, e todo naturalista, né? Ele é meio naturalista ali por ensinar coisas ali para o Dorian, né, de sedução, essas coisas. Todo naturalista, realista né? Mas nem todo realista é um naturalista, né? Então o Lord Henry corrompe o Dorian a não se envolver, o transforma em um manipulador nato. Tempo encerrado. 1 minuto, então, de tréplica para a equipe do realismo. Equipe do realismo, solicite a câmera. Equipe do realismo. Até 1 minuto de tréplica. Valendo. O que eu disse que você generalizou não foi o personagem que você citou, foi que todo realista ele influencia a sociedade de forma negativa. Concluiu? Realismo concluiu? Ok, então. Muito bem. Então agora, nessa rodada, naturalismo e simbolismo não perguntam mais. E parnasianismo e realismo não respondem mais. Então vamos sortear
dentre o realismo, parnasianismo e romantismo, quem vai fazer uma pergunta? Quem pergunta agora, nessa rodada, todos solicitem a câmera ali para ficar mais prático. Tá só o romantismo ali, o resto. Isso. Agora é o realismo que pergunta. Parnasianismo e realismo já responderam. Esses dois voltam para cá. E agora quem vai responder a pergunta vai ser a equipe que defende o naturalismo. Então agora é uma pergunta do realismo para o naturalismo. Equipe do realismo tem até... Cadê a equipe do realismo? Cadê a equipe do realismo? Até 1 minuto para a pergunta. Valendo. Pode fazer a pergunta. Em um ambiente escolar, frequentemente em escolas públicas, uma sala de aula tem alunos com diferentes linhas de pensamento em relação ao estudo em si, o que determina sua dedicação em aprender ou não. Tendo esse fato como base, por que não há uma padronização no comportamento e na linha de pensamento de todos os alunos, se supostamente para o naturalismo, o meio corrompe o indivíduo? Concluiu? Concluído. Muito bem. Então agora até 1 minuto e meio para a resposta do naturalismo. O naturalismo tem até 1 minuto e meio para fazer a sua resposta. Valendo. Primeiramente, que você falou baixo, eu não consegui escutar direito, e você tem um mês de preparação, e não era para dar esse problema no seu som ou qualquer outra coisa desse tipo. E respondendo essa pergunta, o naturalismo seria em duas formas, né? E uma das coisas é que o meio, o momento e a raça são vida, ou seja, onde o indivíduo ele estiver, se uma pessoa organizada e ela estiver em um local onde todas as pessoas são organizadas, ela naturalmente será uma pessoa organizada. E também, um exemplo disso é o que acontece no Cortiço, né? Um personagem lá chamado Jerônimo, ele é considerado um português trabalhador, um homem de família, e conforme ele vai se abrasileirando, como o diz, ele, como autor do Cortiço, ele acaba sendo uma pessoa preguiçosa, assassina, ele trai a esposa, e é isso. Concluído. Muito bem. Agora então 1 minuto de tréplica para a equipe do realismo, que tem que solicitar aqui para não dar mais tempo do que o necessário. A equipe do realismo tem até 1 minuto de réplica. Valendo. Você disse que não escutou, talvez seja porque você não tá de fone, né? Aí fica difícil, mas enfim. Com base nessa questão, um exemplo bom é em One Piece. É uma obra de Eiichiro Oda, que é um conceito de quebra de espírito dos prisioneiros. É uma prisão chamada Udon, que é a intenção de fazer com que os prisioneiros se adequem ao meio, deixando de viver e passando a sobreviver, miseravelmente e se conformando com a situação. Porém, um personagem principal, o Luffy, quando ele é colocado nesse lugar, ele não sofre essas alterações, e sim influencia os demais prisioneiros, tanto na ficção quanto na realidade, e isso é uma situação que se repete. E um exemplo disso que a gente pode ver é no filme dos 7 crimes capitais. E por conta disso é possível ver a mudança de comportamento pelo meio, é algo medíocre, e por parte das pessoas. Tempo encerrado. 1 minuto então de tréplica para a equipe do naturalismo. 1 minuto de tréplica, valendo. Novamente, muito
também como você disse, eu acho que o não seja no fone, porque você está escutando os outros também. E eu basicamente não nada. Eu só ouvi que vocês estão lá. E o literal foi que Concluiu?